A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, o profeta do Senhor, e hoje a gente vai ver o julgamento dos príncipes no capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e vi que estavam à entrada da porta 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temeste a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros. Então exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos das nações que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto, clamei com grande voz e disse: Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles que os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração, e um espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os cumpram. Eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações,
farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Senhor, Deus de Israel, estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se levantou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para os do cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então, ali Deus estava mostrando a Ezequias tudo o que ele já havia mostrado a Jeremias, já havia falado a Jeremias, né? Jeremias, o profeta do Senhor, ele já tinha ido ao povo de Judá, já tinha ido ao povo de Jerusalém, já tinha profetizado ali que seria o fim da terra ali, né? O fim do povoado, porque o fim das cidades, aliás, povoado não, das cidades, que Judá era uma tribo com muitas cidades, né? Que seria o fim, porque o povo estava profanando o nome do Senhor ali, profanando o santuário do Senhor, mas o povo andava contra o Senhor e o povo realmente admitia que realmente não queria andar na presença do Senhor. O povo admitia que continuaria, que voltaria a oferecer sacrifícios a outros deuses, né, inclusive. E aqui já é outro profeta que Deus levantou, né, em outra situação, que foi Ezequias, que aqui já foi quando ele foi cativo, os primeiros cativos, né, de Babilônia. Foi a primeira remessa que foi para Babilônia. Ezequiel foi um dos que foram presos, e ele recebeu o chamado, estando já na terra de Babilônia. Ele recebeu o chamado do Senhor, se tornou ali um profeta, e a partir dali ele começou a receber as visões. E aqui com Ezequiel, a gente começou a ter uma visão mais explícita de como o povo realmente profanava o Senhor. Porque com Jeremias, ele simplesmente falava de ofertas e sacrifícios, de abominações, mas não explicava exatamente. A única coisa que ele falou claramente foi em relação à oferta dos seus filhos, que eles queimavam ao fogo, ofertando a Moloque, né? O resto ele não explicava nada de como realmente era feito. E aqui com Ezequiel, né, nos capítulos anteriores, ele explicou inclusive como foi profanado o santuário, com pinturas horripilantes pelas paredes, né? Coisas detestáveis por todos os lados dentro do santuário do Senhor. Então aqui Ezequiel foi um pouco mais fundo, né? Foi um pouco mais explícito em relação às abominações do povo de Judá e de Jerusalém, né? E aqui a visão do exílio no capítulo 12. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda os olhos deles, do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tira-as para fora, por ali, aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E assim fiz, como se me deu a ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então, à tarde fiz com a mão uma abertura na parede. As escuras atirei para fora, e nos meus ombros as levei aos olhos deles.
E pela manhã veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes assim, diz o Senhor Jeová: esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim lhes fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias e as escuras sairás, farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não vejam a terra. Eu tinha entendido aqui que no primeiro capítulo que ele estava no exílio quando... Ah, tá. No exílio, na realidade, acho que era quando a terra de Judá, na realidade, estava cercada, e foi quando ele realmente recebeu o chamado. Ele não estava em cativeiro, estava em exílio, ou seja, a cidade estava exilada, né? A cidade estava cercada pelo povo de Babilônia, que foi quando ele recebeu o chamado, né? E lembre-se que ali pela parede, ali o furo na parede, foi quando Ezequias tentou fugir por ali, que ele foi mesmo assim, ele foi alcançado pelo o rei Nabucodonosor, né? E a gente continua no versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço. Então o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. E a todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu o dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras, mas deles deixarei ficar alguns poucos, que escaparão da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Tem que deixar testemunhas, né? Afinal de contas, se todos realmente morrerem, quando fugissem, né? Se todos realmente morrerem, quem contaria a história do Senhor, né? Quem serviria por testemunha de que realmente tudo se cumpriu? Então Deus deixou que alguns desses que fugiram, né, que não foram para cativeiros, mas que realmente que decidiram fugir. A gente leu até nas Lamentações de Jeremias, que alguns do Egito, né, que foram para o Egito, alguns conseguiram fugir, outros morreram pela peste, pela fome, pela espada, mas uns conseguiram fugir para entender que realmente Deus é o Deus único, é o Deus vivo, e que tudo estava acontecendo era exatamente pelas blasfêmias que eles cometeram, né? Para que eles pudessem reconhecer realmente o Deus Todo-Poderoso, né? Então deixou como testemunha, né? Aí o tremor do profeta é um sinal. No versículo 17. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio, e dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com medo, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em assolação. Então sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes? Que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerão toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes:
Os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão, porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos em que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Aqui eles até aparentavam acreditar um pouco na palavra de Ezequias, né? Mas não que isso seria para logo, né? Que estavam até demonstrando acreditar, mas que seria uma coisa muito para longe, né? Mas Deus ali dando sempre a oportunidade para o povo e o povo sempre se rebelando contra o Senhor. Quando o coração é tendencioso para o mal, infelizmente Deus não pode mudá-lo porque a pessoa não quer que mude, né? Deus não toma o coração para si, ele pede permissão para poder moldá-lo, para poder transformá-lo. A pessoa é que tem que dar essa permissão. Ele não toma conta de sua vida se você não entregá-la a ele. Embora tudo pertença a ele, né? A sua vida realmente pertence a ele, a minha vida pertence a ele, porque foi ele quem nos deu a vida, né? Ele é o Criador dos céus, da terra, de tudo quanto neles há. Foi ele que nos deu o fôlego de vida, né? Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Mas ele também nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher o caminho a seguir. E cada um tem o seu caráter, cada um tem a sua índole. E se você não está satisfeito com o seu caráter, com a sua índole, se você deseja uma mudança realmente na sua vida, uma mudança no seu coração, Deus realmente pode fazer isso. É só se entregar a Ele, que Ele fará com toda certeza, Ele transformará. Jesus transformou a água em vinho, Deus pode transformar uma pessoa que viveu erradamente a vida inteira. E se essa pessoa realmente se arrepender de coração e realmente tiver vontade de andar retamente nos caminhos do Senhor, se arrepender, se entregar nos caminhos do Senhor, Deus pode realmente fazer essa mudança, Deus pode transformar. Não que essa pessoa vai ficar totalmente impune, não é isso. Essa pessoa, se ela errou, obviamente ela tem que pagar pelo seu erro, né? Ela tem que cumprir as punições adequadas para os seus erros, né? Infringiu a lei, vai ter a punição adequada para aquela divergência, mas quanto ao salvamento, né, quanto à libertação divina, essa, se o seu coração realmente estiver disposto a se entregar para Deus, Deus realmente transforma, Deus perdoa e Deus realmente concede a salvação, sim. Mas para isso tem que dar o primeiro passo, para isso o seu coração tem que querer realmente ser transformado, né? O seu coração tem que ter essa vontade de se libertar do mal, de se libertar dessa coisa ruim, dessa angústia, dessa inveja, dessa coisa amarga. Ele tem que ter vontade realmente de se libertar totalmente e assim Deus pode completar a obra, né? E que se você permitir, Deus vai te transformar. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, glorioso és, muito obrigada, Senhor, por Tua palavra, por Tua mensagem, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais uma vez poder ouvir a Ti, Senhor. Eu peço que continue nos abençoando, nos direcionando, Pai. Necessitamos de Tua palavra, necessitamos de Tua presença, Senhor,
Necessitamos cada vez mais de tua transformação, Senhor. Oh, Pai, precisamos de Ti. O mundo está cada vez mais perdido, Pai. O mundo precisa de Ti, Senhor. Que o mundo se arrependa de seus maus caminhos, Pai, e se volte para Ti, Senhor. Tem muita gente perdida por aí, Pai. Tem muita gente desolada, muita gente confusa, muita gente oprimida, muita gente sem condição, inclusive, de pedir socorro, Pai. Dê voz a essas pessoas, Senhor. Essas pessoas não conseguem nem saber exatamente o que querem, de tão perdidas que estão, Pai. Abre os seus olhos espirituais, Senhor. Dê força a essas pessoas para que pelo menos elas consigam pedir o socorro, Pai. Que é o principal, Senhor. É pedir o socorro a Ti, Pai. Porque o resto o Senhor pode fazer, Pai. Dê voz a essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida emocional, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Transforme a vida de cada um, Senhor. Traga todos para o seu caminho, Pai. Proteja-os de todo mal, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Necessitamos de Ti cada vez mais, Pai. Necessitamos de intimidade contigo, Senhor. Precisamos mais do Teu conhecimento, Pai. Capacite-nos cada vez mais para proclamarmos a Tua palavra, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.